Então, o tema de hoje é o protestantismo. Nós estamos estudando, então, as várias religiões, estudamos o judaísmo, o islamismo, a Igreja Católica Apostólica Romana e hoje vamos estudar o protestantismo. Todos esses estudos estão sendo realizados no sentido de mostrar que Jesus nunca mandou ninguém fundar alguma religião. Nunca mandou buscar qualquer religião. Jesus sempre mandou buscar a verdade e a verdade vos libertará. Então o tema de hoje é sobre o protestantismo, que é um nome genérico. O protestantismo é um nome genérico dado a todas as religiões do mundo ocidental que não aceitam a autoridade do Papa. Então, um nome genérico que cabe a todas as religiões que surgiram após a religião católica e que ainda estão surgindo. Há muitas seitas protestantes frequentemente surgindo, outras desaparecendo, mas um número é muito grande. Disse, é um cálculo estimativo, que há pelo menos 600 milhões de protestantes no planeta, no mundo ocidental. Porque no mundo oriental, nem catolicismo, nem judaísmo, nem protestantismo entraram. No mundo ocidental, no mundo oriental, no Oriente Próximo, Médio e Extremo Oriente, o que tem lá são islamismos, hinduísmos, shintoísmos, lamaísmos e outros ismos, que esse mestre chama de bastardos ismos. Então, é o mundo ocidental que nós vamos estudar, porque essa religião é própria, oriunda do mundo ocidental. E ela saiu da Igreja Romana para combater a Igreja Romana, propondo uma reforma da Igreja Romana. Então vamos às raízes, procurar as raízes dessa instituição, como temos feito com todas as demais religiões. É muito importante ir às origens, os fundamentos dessas religiões, quando o nascimento das religiões, para depois vir verificando como elas se desenvolveram no espaço e no tempo, para a gente entender o que elas são hoje. Para entender a realidade que nos cerca hoje, é preciso fazer esse tipo de trabalho. Um trabalho, tanto quanto possível, radiográfico. Quer dizer, radiografar uma instituição no sentido de verificar todas as linhas mestras dessas religiões. Então, o protestantismo, na verdade, se nós formos analisar, tem raízes lá atrás. A Igreja Romana diz que Pedro é o primeiro Papa e que depois surgiram os vários papas sucessores de Pedro. O protestantismo nega. Nós vamos verificar um pouco mais adiante que o Lutero, Martinho Lutero, chamou o Papa da época, o Leão X, de o anticristo, o 666, a besta apocalíptica, o Martinho Lutero, e chamou a igreja de a prostituta da Babilônia, face a tudo aquilo que ele viu na Santa Sé. Nós vamos estudar, chegar lá, historicamente, direitinho. Então, há realmente sérias dúvidas a respeito dos vários elos aos sucessores de Pedro. Na verdade, todas essas religiões protestantes admitem que a Igreja Católica Apostólica Romana, na verdade, foi fundada por o imperador Constantino Cloro em 313, através do famoso Edito de Milão. Estabeleceu o culto às imagens, que o protestantismo não aceita, estabeleceu altares
que o protestantismo não aceita. E nós vamos verificar uma coisa muito interessante, que o protestantismo fundamenta também a sua tese no fato de que Constantino Cloro, após ter fundado a religião católica, propôs um concílio de Niceia. Niceia é uma cidade próxima de Constantinopla, cidade fundada por Constantino. E fica a uns 100 quilômetros, mais ou menos, do que é hoje Istambul. Na época era Constantinopla, hoje é Istambul. A uns 100 quilômetros, mais ou menos. Ele tem um palácio lá. Então ele propõe a vinda de todos os bispos que ele andou nomeando na época, para decidir sobre alguns dogmas da igreja. O primeiro dogma que se decidiu lá, e que tem validade, esses dogmas decididos lá, tem validade até hoje na Igreja Católica. Até hoje. Virou dogma, uma ortodoxia. E não foi presidido esse concílio por nenhum papa. Foi presidido este conselho pelo imperador Constantino Cloro. Não havia papa na época. Isso que historicamente é interessante explicar. Se houvesse papa, quem teria que presidir o concílio tão importante que decidiu sobre dogmas da igreja, que até hoje são válidos, teria que ser um papa. Não havia papa nenhum. Foi Constantino Cloro, que no Apocalipse é o chamado imperador, isto é, um dos dragões. No Apocalipse fala em 2 dragões. Um é o imperador, como esse mestre diz, o outro é o Império Romano. Então a Igreja Católica se confundia com o próprio Império Romano, que mais tarde se tornou Sacro Império Romano, quando o Império Romano caiu. Então, esse concílio, o que se decidiu nesse concílio? Primeiro, o dogma da Santíssima Trindade. Havia muitas dúvidas, discutiram lá os bispos e chegaram à conclusão que realmente Deus é constituído de 3 pessoas. 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade. Foi decidida por quem? Pelo concílio de Niceia. Decidiram também o seguinte: havia uma série de discussões a respeito de Jesus. Se ele teria sido o único Filho de Deus, ou se todos nós éramos filhos de Deus. Ficou decidido nesse concílio que Jesus era unigênito, o único Filho de Deus. Não ungido, como o nosso mestre indica. Não veio de Deus, mas simplesmente foi emanado de Deus, mas o único. Então, até hoje, é dogma da igreja, que os protestantes não aceitam, que Jesus seja o único Filho de Deus, o unigênito. Uma outra decisão que foi feita nesse concílio é a Páscoa. Para os judeus, a Páscoa é a Pessagem, quer dizer, a passagem no Egito, na escravidão no Egito, na passagem, para a liberdade com Moisés. Moisés retirou aquele povo que era escravo no Egito, e atravessou o Mar Vermelho e levou, através do deserto, naqueles 40 anos lá, até a Palestina. Essa passagem, para os judeus, é a Pessagem. É a Páscoa para os judeus. Lá se decidiu o seguinte: não vai ser a Páscoa para os católicos, não vai ser essa passagem. A Páscoa para os católicos vai ser a passagem de Jesus para o outro lado da vida, isto é, a sua ressurreição. Só que, lamentavelmente, nós notamos que a Bíblia, como foi manipulada, em vez de dizer que Jesus passou lá em espírito, para demonstrar a imortalidade do espírito, quem vai à Bíblia, manipulado pela própria igreja, lá diz
que Jesus passou em carne e ossos. Aparece em carne e ossos a Maria Madalena e a Maria e os demais apóstolos, que eram grandes videntes, o que é um equívoco. Então, no caso da Páscoa, a Páscoa, então, para os católicos é diferente da Páscoa para os judeus, justamente para diferenciar dos judeus. Os judeus admitem também uma outra tese, um outro dogma dos judeus. Para os judeus, terás um dia na semana para descanso e recolhimento, para eles é o sábado. Os judeus são sabatistas. Como tem uma seita protestante que é sabatista, que concorda com os judeus, sabatistas. Não fazem nada no sábado, é o descanso e recolhimento. A Igreja Romana decidiu, nesse concílio, que eles seriam dominguistas, isto é, o domingo, o dia da semana para descanso e recolhimento é o domingo. Tanto que a Igreja Católica tem como dogma que todos os adeptos devem frequentar aos domingos a missa, porque senão é pecado mortal não comparecer à missa. Hoje tem missa até por televisão, uma série de outras maneiras, mas tem que assistir à missa. Então, isso vem de onde? Esses 4 dogmas repelidos pelos protestantes. Vem do Concílio de Nicéia. Hoje, se forem ao mapa mundi, a cidade de Nicéia não existe. Lá tem Itiznik, é uma cidade que chama-se Itiznik, que está a 100 quilômetros mais ou menos de hoje Istambul, que na época era Constantinopla. Bom, então esse é um fato interessante a se falar. Todos nós sabemos que com a queda do Império Romano, 476 depois de Cristo, veio a Idade Média. A Idade Média foi, como nós já estudamos na palestra passada, uma época de um verdadeiro totalitarismo religioso. Era totalitário, a igreja era única. Quem estivesse fora dela seria herege. A heresia era crime. As pessoas eram torturadas, a grande torturadora em toda a Idade Média e até nos tempos modernos, as torturas acabaram na igreja só no século XIX, com a unificação da Itália, como nós já verificamos. Então, as torturas começaram com Constantino Cloro também. Já as perseguições às comunicações espirituais, à revelação, como o Constantino Cloro perseguia tremendamente. A igreja perseguia todos aqueles que tinham faculdades mediúnicas, que tinham vidências, comunicações, que cultivavam a revelação. Por quê? Porque todos teriam que ser submissos aos altares de Roma. Então, quem estivesse fora era herege. E essas torturas e a condenação pelo Santo Ofício à morte, às vezes a morte por enforcamento, era um anel de ferro que eles colocavam no pescoço e iam apertando aos pouquinhos. Não é? Tem até um quadro de Goya mostrando o garrote vil, que chamavam. Depois a pessoa era queimada em praça pública. A igreja fez coisas incríveis. Quando não dava para queimar a pessoa viva, queimava em efígie, às vezes, faziam um boneco e queimavam. Então, exumavam os ossos, como foi feito com com John Wycliffe, exumavam os ossos e queimavam os ossos e jogavam as suas cinzas no rio. Então, a queimadura, a fogueira é uma instituição da Igreja Católica. E hoje tem, dentro da chamada armada do Papa, a chamada focolare, que é a lareira. A igreja sempre gostou muito de queimar as pessoas. E queimava livros também. Mais tarde, podem ver que na época de Kardec, como já foi citado aqui, e vai ser falado na próxima palestra, queimou 300 obras de Kardec em praça pública, né?
na Catalunha, 300 obras de Kardec, porque queimava também ideias e fazia autos de fé. Então, está tudo comprovado historicamente. Ela mesma autuava, está tudo, ela mesma deixou todo um manancial enorme de provas contra ela. Então, a Idade Média, chamada Idade das Trevas, era uma idade obscurantista. Esse mestre nosso conta numa obra chamada Verdades Imortais, que no finalzinho já da Idade Média, século XIV, foi feito um conclave no mundo espiritual. Esse conclave foi presidido por Jesus. Então foi decidido o seguinte: deveriam encarnar, vir para o plantel carnal, espíritos de escola, quer dizer, grandes espíritos, muito inteligentes, corajosos, porque os grandes espíritos se caracterizam o quê? Pela inteligência, pela coragem de enfrentar situações as mais adversas. Então ficou decidido que viriam ao plantel carnal para enfrentar uma verdadeira modificação, uma verdadeira tentativa de restauração de tudo aquilo que havia sido deturpado. Realmente, no finalzinho da Idade Média, já começou a ficar, a humanidade já começou a pensar em termos humanísticos, isto é, o que diferencia o ser humano bípede verticalizado dos animais é justamente a razão. É o ser humano que tem a razão. A razão é luz. E justamente é a luz da razão, o racionalismo, que deu até o racionalismo cartesiano mais tarde, a razão é que deve comandar. Contra os dogmas obscurantistas medievais, o racionalismo humano, chamado humanismo do Renascimento, principalmente. Então, vieram à carne grandes espíritos nessas condições. Então, nós vamos verificar agora o seguinte: as raízes do protestantismo estão justamente agora. Agora começam a surgir as primeiras raízes do protestantismo, o comecinho do protestantismo. E foi resultante de um complexo de fatores. Foram 4 fatores fundamentais. O fator moral, uma elite intelectual, que é essa que viria a carne, um fator tecnológico, que é a prensa do Gutenberg, e um fator econômico, que era o confisco de bens da igreja. Esses 4 fatores. Vamos analisar esses 4 fatores para entenderem bem o surgimento do protestantismo. A finalidade não era formar uma igreja protestante, não era restaurar aquilo que havia sido deturpado, mas infelizmente nós vamos verificar que o protestantismo acabou deturpando também. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas o objetivo não era esse. Então, o lado moral, esse fator moral, essa vertente moral, começou justamente no século XIV. A Santa Sé estava numa situação deplorável, em termos de libertinagem, de luxúria, de escândalos, de gastos desnecessários. O próprio Dante Alighieri, uma obra da monarquia, colocou o Papa Bonifácio VIII no inferno. Veja, o Papa no inferno. E esse mesmo Papa enfrentou, porque eles tinham exércitos, a igreja tinha exércitos mercenários. Ela pagava para as pessoas combaterem por ela. Os exércitos mercenários. Então, o Papa Bonifácio VIII enfrentou uma barreira muito grande nas suas pretensões de continuar usufruindo os bens que tinha na França. Lá tinha na França, nessa época, em 1309, tinha
um rei, Filipe IV o Belo. Houve um conflito entre ambos, os exércitos se enfrentaram, o Bonifácio VIII foi derrotado. Os exércitos papalinos foram derrotados. O que fez o Filipe IV o Belo? Levou o Bonifácio VIII para Avignon, preso em Avignon. Aí ficou chamado Cativeiro de Avignon. Lá, até hoje, existe o Palais des Papes, Palácio dos Papas. Os papas ficaram presos lá em Avignon durante aproximadamente 70 anos. Isso foi muito ruim para a igreja, porque Roma ficou vazia. Então houve muitas disputas e surgiram antipapas que disputavam o trono papal. A igreja teve até hoje 267 papas e teve 39 antipapas. Então a vida dos papas da igreja, historicamente falando, não é recomendável de maneira alguma em termos morais. Só após a unificação da Itália no século XIX para cá que tivemos uns papas melhores, que perderam os exércitos, não tinham que conquistar mais nada, ficou tudo mais fácil. A Inquisição acabou, não tinha exército, acabou a força, acabou tudo. Mas até lá, do século V até o século XIX, foram 1.400 anos de torturas que a igreja sempre realizou, com instrumentos terríveis de torturas. E quanta gente, milhares de pessoas condenadas à fogueira da Santa Inquisição. Então, por essa razão também, é que no Apocalipse tem lá duas bestas. O número 666, que o Lutero falou do antipapa, é o papado. Uma das bestas do Apocalipse é o papado, que o Lutero chamou de anticristo. A outra besta é a própria instituição romana, que ele chamou a prostituta da Babilônia. Então, vejamos, no caso aí, a igreja então já estava nessas condições. Logo em seguir, quando termina o cativeiro da Babilônia, os papas voltaram, o Papa voltou para Roma. Aí surgiu uma soma de papas chamados papas esbanjadores, ou papas gastadores. Então nós vamos verificar um grupo muito grande de papas, vários papas, um pior do que o outro, para dar a tentativa da reforma. Por quê? Esse lado moral da coisa. Nós vamos ver o seguinte: primeiro, o Papa Sisto IV, chamado Papa do Nepotismo, ele confundiu a Santa Sé com a própria família. Então ele leva toda a família para a Santa Sé, então esbanjavam dinheiro, porque o dinheiro vinha fácil das terras conquistadas pela igreja. A igreja chegou a conquistar 3/5 partes de toda a Europa. Quase tudo. Era o Sacro Império Romano. E as terras eram sagradas. Então, o dinheiro vinha fácil e gastavam fácil. Por isso que é chamado Papa Gastadores. Esse Sisto IV foi um deles. Depois do Sisto IV veio o Inocêncio VIII, outro Papa Gastador. Para se eleger, esse Papa emprestou dinheiro de um sultão. E depois foi decidido pelos cardeais que devia ser mandado uma cruzada contra esse sultão. Ele não teve condições, porque ele havia emprestado dinheiro desse sultão. Então, esse Inocêncio VIII. A seguir veio Alexandre VI. O Alexandre VI, chamado Papa Valenciano, de Valência. Ele era um Papa espanhol. O Alexandre VI, quando assumiu o papado, ele tinha várias amantes. Pai do César Borgia, que foi cardeal César Borgia, que foi o modelo do príncipe do Nicolau Maquiavelli, César Borgia. A Lucrécia Borgia, que era uma cortesã.
os outros, várias amantes, gastou à vontade. Então, gastava mais do que recebia. Então, a Santa Sé já estava muito endividada. Aí surge um outro Papa, Júlio II. O Júlio II, chamado Papa Guerreiro, ele punha aquelas armaduras todas e gostava de ir na frente dos exércitos papalinos conquistar terras para a igreja, com aquela cruz de Constantino, aqui, as chamadas cruzadas, é cruz de Constantino, com o imperador Constantino. Ele ia conquistar terras, mas ele também resolveu fazer a Basílica de São Pedro. Contratou Michelangelo, que foi um grande arquiteto na época também, que pintou e fez a Capela de Sistina e tal, e não pagou porque não tinha dinheiro. Era um papa gastador também. Então esse Júlio II resolveu o seguinte: a única maneira, eu não posso fazer dinheiro, a única maneira é emitir indulgências plenárias. Então ele começou a emitir indulgências plenárias, e essas indulgências eram vendidas, e quem comprasse as indulgências teria os seus perdões, seus pecados abonados, e poderiam ir para quem tem indulgência plenária, vai se desencarnar, vai direto para o céu. Ele vendeu muitas indulgências plenárias. Nessa época, essa elite de espíritos que havia encarnado, já estavam de olho na Santa Sé. E encarnaram dentro da igreja. O John Wycliffe, já no século XIV, vejam bem, John Wycliffe, a estrela matinal da Reforma, já havia escrito de Eclésia. Ele era o professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi contra tudo aquilo que a igreja tinha e achava que a igreja deveria devolver as terras aos reis, além de tudo aquilo que ele combatia da Santa Sé, a imoralidade, tudo aquilo. Ele conseguiu escapar da Inquisição, mas com a sua morte, no Concílio de Constança, ficou decidido que ele teria que ser exumado e os seus ossos queimados na fogueira da Santa Inquisição. Queimavam os ossos dele e jogaram no rio, na próxima. Então queimava todo mundo. O próprio Erasmo de Roterdã, não é? Um grande intelectual, Erasmo, e que também escreveu muito, apoiou Martinho Lutero em muita coisa, mas dissentiu de alguma coisa, mas também escreveu muito contra a igreja. Todos eles estavam encarnados dentro da igreja, para implodir a igreja, implodir intelectualmente, porque era uma elite intelectual de grandes espíritos. E tinha que enfrentar a igreja, porque tinha que enfrentar o quê? O tribunal da Santa Inquisição. E ele enfrentou. Assim também outros. Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola, em Florença, enfrentou o Alexandre VI. Era um grande orador, e o Alexandre VI falou: pare de me combater, eu te ofereço um barrete de cardeal. Ele não aceitou o barrete de cardeal e continuou. O que aconteceu com ele? Foi queimado na Santa Inquisição, em praça pública. Então, espíritos desse nível, o João Hus, que teve contato com o Wycliffe, escreveu também de Eclésia. João Hus na antiga Tchecoslováquia, antiga Boêmia, República Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Ele com Jerônimo de Praga, um reitor da Universidade de Praga, grande cultor da língua tcheca, também escreveu de Eclésia. O que aconteceu com ele? Foi chamado no Concílio de Constança para se retratar. Nenhum deles se retratou. Todas as vezes que tinham que se retratar, não se retratavam, eram espíritos corajosos. Ele chegou a dizer: eu só me retrato se realmente tudo que eu escrevi estiver contra o que diz a Bíblia. Ele foi convidado a ir ao Concílio de Constança, no sul da Alemanha, para se retratar. Ele esteve na presença dos inquisidores,
e não se retratou. Apesar de ter um salvo-conduto de um imperador chamado Sigismundo, que mais tarde foi a reencarnação do João 23, pelo que esse mestre nos disse, quando estava encarnado. Esse Sigismundo, na hora H, acabou negando o salvo-conduto, e ele então foi queimado em praça pública em Constança. Em Constança. E olhando para o Sigismundo e todos aqueles cardeais, aquelas coisas todas, disse: vocês estão com a força, nós estamos com a verdade, nós venceremos. Foi queimado João Hus e deu um movimento hussista. Esse movimento hussista, mesma coisa, de João Hus, foi uma revolta que o povo, quando ficou sabendo que o João Hus fora sacrificado dessa maneira, fizeram uma revolução, derrubando, destruindo igrejas, mosteiros, conventos, etc. Né? A igreja mandou várias cruzadas lá, todas as cruzadas foram derrotadas. Então esse movimento hussita do João Hus foi praticamente um estopim, porque o Martinho Lutero, que reencarna, mocinho, novinho já, muito inteligente, ele se torna um cantor. Ele era cantor e era um grande musicista, tocava instrumentos muito bem. Um dia ele estava numa tempestade, ficou preocupadíssimo com a sua existência, e ele prometeu, se ele saísse bem da tempestade, ele entraria para a ordem dos agostinianos. Então aconteceu. Ele entrou para a ordem dos agostinianos, se tornou doutor em teologia pela Universidade de Wittenberg, foi professor, tornou-se professor de ética na Universidade de Wittenberg, teve muitos alunos e tal. Ele trava contato com todos esses escritores, com Erasmo, com Girolamo, com o João Hus, com o Wycliffe, essa elite intelectual, que é o segundo fator que foi descrito aqui. Então, ele trava contato com tudo isso, e um dia o superior da ordem dos agostinianos manda-o a Roma para resolver trabalhos administrativos em Roma. Isso em 1510. Ele foi para lá, ficou 7 meses lá, assistiu na Santa Sé tudo aquilo que havia de errado lá, as mazelas que a igreja tinha, libertinagens, luxúrias, amantes. Voltou de lá horrorizado, ele que era um homem puro, professor de ética, voltou horrorizado com tudo aquilo. O Júlio II desencarna e surge um outro Papa gastador, o Alexandre X, o Leão X. O Leão X, com 13 anos, da família Médici, com 13 anos já era cardeal. Foi Papa muito jovem ainda. Os historiadores dizem que ele era um Papa da Renascença, porque ele era ligado muito às artes, às artes plásticas, pinturas, esculturas, tudo isso. E ele, então, resolveu fazer a biblioteca do Vaticano. Não tinha dinheiro. Ele entrou na do Júlio II, vou vender indulgências plenárias. E disse, Deus nos deu o papado, vamos gozá-lo. Esse era o lema dele. E ele começou a vender indulgências plenárias. Quando ele foi vender indulgências plenárias na Alemanha, ele se entendeu com o cardeal Alberto de Brandemburgo. Esse cardeal também tinha muitas dívidas, então ficou acertado o seguinte, nós vendemos aí na Alemanha, 50% fica para você, o cardeal Alberto, 50% vem para a Santa Sé. Foi nomeado um dominicano, um bispo dominicano chamado Tetzel, para a venda das indulgências. Quando o Martinho Lutero
viu tudo isso, assistiu tudo aquilo, ele começou a ficar horrorizado. Ele tinha muitos alunos e começou a escrever teses. Escreveu 95 teses para reformar a igreja. Precisa de uma reforma na igreja geral. Aí chamou o Papa do Anticristo, de 666, a igreja romana, da prostituta da Babilônia, como está no Apocalipse. Então ele encaixou a igreja dentro do Apocalipse. Foi Lutero, Martinho Lutero. As duas bestas, como está no Apocalipse. Então, o Lutero se rebelou, o Papa mandou que ele se retratasse. Ele disse que não se retratava. Aí o Papa pediu uma bula. A bula é um decreto papal, exurge domine, e declarou ele herege e deveria ser condenado às fogueiras da Santa Inquisição. Há uma pintura muito conhecida em que aparece ele queimando a bula papal, exurge domine, em praça pública, junto aos seus alunos, na catedral, em frente à catedral de Wittenberg, e dizendo: eu queimo essa bula e lamento o Papa não estar presente para queimar o Papa. Bom, aí não tinha outro jeito. Pernas para que te quero? Fugiu. Fugiu para um castelo, junto com seus adeptos, Melanchthon, etc. Foi para o castelo de Altenburg, que fica ali na Bavária, no sul da Alemanha. Lá ele ficou 18 meses e fez a tradução da Vulgata Latina para o alemão, o Novo Testamento. Como o John Wycliffe havia feito também na Inglaterra a tradução da Vulgata Latina para a língua inglesa. Tendo feito tudo isso, começou também lá na Alemanha um movimento muito grande, o chamado luteranismo. O Papa Leão X, não se conformando com tudo aquilo, solicitou ao imperador Carlos V que se convocasse uma dieta. Dieta não é isso dessa alimentação, não é? Dieta é um conclave de príncipes da Alemanha, porque toda a Alemanha eram só cidades governadas por príncipes. A Alemanha não estava unificada, foi unificada mais tarde, só no século XIX por Otto von Bismarck. Eram só príncipes. Então foi feita essa dieta de Spira, em 1529. Nessa dieta, então, ficou decidido que os luteranos não concordavam com o decreto do Papa. Então ficou decidido nessa dieta o seguinte, que admitiam-se os príncipes luteranos e os príncipes católicos. Só que os católicos poderiam ensinar o catolicismo nos principados luteranos, mas os luteranos não poderiam ensinar o luteranismo nos principados católicos. Em razão dessa discrepância é que os príncipes luteranos lançaram um protesto. Então o protestantismo vem deste momento histórico. O protesto do protestantismo é o protesto lançado por esses príncipes luteranos por esse fato. Esse é o momento certo do protestantismo. Nessa época já, este é um outro elemento que eu anoto aqui, o elemento tecnológico. O que quer dizer isso? O Gutenberg, na Alemanha, já havia inventado a prensa. Então, ficou mais fácil aqueles irradiar para toda a Europa os escritos dessa elite intelectual. Essa elite intelectual foi muito difundida por causa desse elemento tecnológico, que foi a prensa. Aquilo
irradiou como um rastilho de pólvora. As coisas começaram a acontecer, essas teses todas. Então, começaram a ocorrer fenômenos diferentes em vários países. Vamos analisar alguns países, o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu em alguns países nórdicos, na França, etc. Vamos ver. Na própria Alemanha, houve uma revolução muito grande, muitos mosteiros, muitas igrejas foram destruídas, tanto que em 1555, 2/3 da Alemanha eram luteranos já, o luteranismo. O que aconteceu na Inglaterra? Na Inglaterra, em 1520, é essa época, 1520 é essa época. Em 1520, o Henrique VIII, ele foi agraciado pelo Papa da época como um defensor da fé, porque ele foi do lado ele foi contra os protestantes. Ele defendeu o Papa. Acontece que ele havia se casado com uma senhora chamada Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era viúva acho que era o irmão dele, o Henrique VII. E o direito canônico proibia esses casos, mas dessa maneira, como ele foi declarado defensor da fé, etc., automaticamente ele se casou, normalmente, com a Catarina de Aragão. Acontece que a Catarina de Aragão já tinha filhas, e ele queria um primogênito, queria um filho homem, para sua sucessão. Aí ele se engraça com uma camareira dela, Ana Bolena. Ana Bolena, ele se engraça, ela engravida. Quando ela tinha uns 6 meses, mais ou menos, ele achou que iria nascer um homem. Então ele queria o divórcio da Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era ligadíssima, de Aragão, da Espanha, né? Era ligadíssima à Igreja Católica e tal. Resultado, o Papa não concordou. Aí ele foi aconselhado por um banqueiro. Esse banqueiro disse a ele o seguinte: se você romper com o Papa, você se torna o chefe da Igreja Anglicana e você dessacraliza as terras sagradas da Igreja aqui na Inglaterra, em todo o Reino Unido, que era uma fábula. Você seculariza os bens e confisca. Será a maior transação imobiliária da história, como os historiadores disseram. Ele fez isso. Ele rompeu, se tornou chefe da Igreja Anglicana, um grande cisma, e realmente a Igreja o patrimônio da Igreja diminuiu muito com essa transação imobiliária. O Henrique VIII desencarna e uma das filhas da Catarina de Aragão assume o poder. Ela ficou conhecida como Blood Mary, Mary Tudor. Como a Catarina de Aragão era católica, então quis voltar ao catolicismo. Ela assume, tornou-se a rainha, então começou a perseguir aqueles que estavam fora da Igreja Católica. Por isso que era a Blood Mary, Mary sangrenta, correu muito sangue, muito sangue. Aí ela ficou doente. Aí a filha da Ana Bolena, nasceu mulher, né? A Ana Bolena era a Elizabeth, que deu a Elizabeth I. A Blood Mary chegou a Elizabeth I dizendo que ela estava doente, ia desencarnar, e que ela, então, assumisse a função de chefe da igreja, mas admitindo o catolicismo. A Elizabeth I não prometeu nada, ficou quieta, ficou em cima do muro. A Blood Mary desencarna daquela doença, ela assume e retoma. Ela se torna chefe novamente, igual Henrique VIII, da Igreja Anglicana. Muito sangue, nossa, as lutas religiosas foram terríveis, muito sanguinolentas. Por isso que todas as religiões
são sanguinolentas, deixaram muito sangue no rastro. Até hoje, veja o muçulmanismo, o Estado Islâmico, etc. Veja o que está acontecendo entre Irã e Israel. Sempre, as religiões sempre foram grandes causadoras de grandes guerras. Isso na história de sangue, das histórias religiosas. Então, Elizabeth I deu sequência a tudo aquilo e lá na Inglaterra deu-se liberdade religiosa, de certa maneira. E lá surgiram várias correntes protestantes, inclusive os Quakers, que daqui a pouco posso falar sobre isso. Então, na França existia um monge chamado Vallière. Em 1523 ele traduziu as teses de Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura, etc., e as teses do Lutero, na França. Aquilo espalhou na França. Ele foi condenado à morte por heresia e foi queimado em praça pública em Paris, pela Universidade de Paris. Monge Vallière. Aquilo espalhou, o protestantismo espalhou. Houve a noite de São Bartolomeu, na época da Catarina de Médici, que esse mestre diz, não foi uma noite só, foram 4 dias, quer dizer, perseguição dos católicos contra os protestantes. Surge lá também o John Calvino. John Calvino foi um grande estudioso das teses todas dessa elite, e resolveu dissentir também da igreja lá, e começou a escrever livros, escreveu a Confissão de Fé, etc. Bastava para a salvação, bastaria a fé. Foi muito perseguido, teve que fugir, foi para Genebra, na Suíça, e fez de Genebra a Roma do protestantismo. Lá na Suíça também surge um outro, chamado Zwinglio, em Zurique. Também rompe com a igreja, muda tudo aquilo, rompe com o Papa, acaba com os conventos, acaba com aqueles mosteiros, acaba com missa, porque os protestantes dizem que a missa não está na Bíblia, as confissões auriculares não estão na Bíblia. Então, uma série de coisas que não estavam na Bíblia, porque o protestantismo prega o quê? A liberdade de interpretação nas Bíblias. E o que não tiver na Bíblia não está no mundo espiritual. Então, uma série de criações não aceita o purgatório, porque o purgatório não está na Bíblia e assim por diante. Então, começou tudo a se espalhar, né? Na França, então, os protestantes tiveram o nome de huguenotes. Muitos fugiram, porque foram muito perseguidos. Houve cruzadas lá, saindo de Saint-Denis, daquela catedral de Saint-Denis, em Paris, aquelas cruzadas aos valdenses, massacraram 22 cidades lá, 3.000 mortes. Ora, as guerras religiosas na França foram terríveis. As guerras religiosas na França foram terríveis. Só acabaram, de certa maneira, por uns tempos, quando a Catarina de Médici fez uma filha dela, Margot, a rainha Margot, a Margarida de Valois, casar-se com Henrique de Navarra. O Henrique de Navarra era protestante. Casaram e ele, em 1598, fez o Édito de Nantes, quer dizer, estabelecendo a tolerância religiosa na França, por uns tempos. Porque depois ele foi assassinado, veio uma outra dinastia, entrou Luís XIII, Luís XIII era garotinho, Cardeal Richelieu, já viram. Depois o Luís XIV, Cardeal Mazarino. Então a França voltou novamente à situação anterior de perseguição de todos aqueles que não eram católicos. A França foi terrível, tudo muito terrível. Então, nós vamos analisar aqui também o outro elemento fundamental para a irradiação do protestantismo foi o lado econômico.
né, o lado econômico. Qual foi o fator econômico? Os reis perceberam que se eles dessacralizassem as terras, secularizassem-nas e poderiam confiscá-las. Então, foi um rastilho de pólvora. Há os reinos da Dinamarca, da Noruega, da Suécia e assim por diante. Começaram a se espalhar. A igreja começou a perder o patrimônio. Então, a grande revolução protestante foi uma revolução também econômica. Então, esses 4 fatores que explicados, eles formam um caldo de cultura para a proliferação do protestantismo. Esse lado moral da Igreja Santa Sé, tudo aquilo que estava vivendo lá a Santa Sé, o lado, essa elite intelectual encarnada para enfrentar tudo isso, diagnosticar tudo e ter a coragem de enfrentar a Inquisição, e muitos morreram queimados, como foi o caso de João Hus, etc. Esse lado tecnológico, que é a prensa do Gutenberg, que fez irradiar bastante, e o lado, então, econômico, que é talvez até o mais importante. Tudo isso fez com que o protestantismo irradiasse pelo todo o mundo ocidental. Aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, por exemplo, existia dentro, as origens do protestantismo nos Estados Unidos vêm dos chamados Quakers, que eu já me referi. Os Quakers, quer dizer, trêmulos diante de Deus, uma seita protestante, porque as seitas protestantes proliferaram. Hoje tem centenas e centenas. Eles proliferaram, saíram, não se deram muito bem lá na Inglaterra, com o anglicanismo, pegaram um navio chamado Mayflower e foram parar no Nordeste americano, Massachusetts, Connecticut, etc. Aquela região do Nordeste americano. Lá implantaram o protestantismo deles lá, e depois isso foi o caminho para o oeste, Far West, né? O caminho para o oeste, aquelas diligências, tudo aquilo, atrás de ouro, não sei o quê. E o protestantismo hoje nos Estados Unidos, 60% dos americanos são protestantes. São mórmons, batistas, testemunha de Jeová, pentecostais, assim, tem um mundaréu de seitas protestantes. Então, o protestantismo cresceu muito nos Estados Unidos. O catolicismo ainda existe lá, em grande parte, por causa dos latinos. Há muito latino nos Estados Unidos, né? Então, o catolicismo também, né, cresceu, de certa maneira. E o catolicismo perdeu muito lá agora por causa da pedofilia. Todo mundo sabe que houve aqueles escândalos todos de pedofilia nos Estados Unidos. Tiveram que fazer muitos acordos com as vítimas, perderam muito dinheiro, o Vaticano perdeu muito dinheiro com aquilo, enfraqueceu muito a igreja nos Estados Unidos, aquilo repercutiu no mundo ocidental inteiro, então a Igreja Católica hoje está definhando no mundo ocidental, com escândalos, porque a igreja sempre teve escândalos. Atualmente mesmo, esse Papa Bento XVI renunciou porque com 84 anos não tinha condições de enfrentar aquele colégio de cardeais lá, aquelas congregações todas que dominavam o Banco do Vaticano, que deu aquele escândalo do Banco do Vaticano com o Banco Ambrosiano, que lavavam dinheiro da máfia italiana. Escândalos na Santa Sé sempre existiram. Esse Papa não aguentou, se renunciou, ficou quietinho lá, entrou esse outro Papa, Francisco I, que, recebendo todo aquele manancial de informações, está tentando colocar ordem novamente na Santa Sé. Então, não é novidade nenhuma, historicamente, que a igreja sempre foi lugar de escândalos. Aquele cardeal Marcinskos, que na época do Banco Ambrosiano, tinha sido condenado pela justiça italiana, e o Vaticano não deu a extradição dele, porque o Estado do Vaticano é um Estado, não deu. Ele fugiu lá para os Estados Unidos, desencarnou faz uns 4 anos lá nos Estados Unidos, fugido. Então vejo que não é flor que se cheire, não.
E os protestantes, de certa maneira, eles aumentaram muito no planeta, no mundo ocidental, não é? E em vários outros locais. Não é? No Brasil, por exemplo, na América Latina. O Brasil lidera a América Latina, é o maior país católico do mundo. Agora, aqui no Brasil aconteceu o seguinte, surgiu um neoprotestantismo. Com esses teles pastores todos, a Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, fundada em 1977, menos de 40 anos. 40 anos, menos. Hoje já é uma potência, já está em mais de 100 países. A Igreja Católica está em 100 países. O Edir Macedo está em 100 países. Igreja Universal, uma coisa impressionante, através de franquias, franchising, franquias. Uma organização sensacional. Não é? Aquilo que o judaísmo, os judeus não conseguem fazer, restabelecer ou reconstruir o Templo de Salomão dentro das muralhas de Jerusalém, ele já fez aqui no Brás. Ele já levantou aqui uma mesma estrutura, ele alega que tem a mesma estrutura do antigo Templo de Jerusalém, e ele já ergueu no Brás aqui uma potência aí, foi presidente da República, governadores, prefeitos, políticos e tudo, inaugurou tudo aquilo. É protestantismo isso. Por quê? Não aceita o Papa. E é uma potência. O Renascer, mesma coisa. Também já está em vários países. Renascer, do bispo Hernandes, né? Estevão Hernandes Filho, da bispa Sônia Hernandes. Eles também, houve escândalos também, andou indo, fugindo para os Estados Unidos, uma série de coisas aí, com dinheiro, dólares numa Bíblia falsa, umas coisas aí, mas está aí. Está aí fazendo grandes festas e tanta coisa, televisões, com horários comprados, horários nobres, fazendo aquelas passeatas de, como é que chama? Passeata de Jesus, uma coisa assim, um nome assim, que sai aqui do Anhangabaú, vai até lá, o Campo de Marte, 3 milhões de pessoas quase todo ano, em Salvador, em Recife, no Rio, em todos os lugares, uma potência também. C.R.R. Rodrigues também, a mesma coisa. Igreja Internacional do Reino de Deus, uma coisa, uma dissensão da Universal, parece que ele era cunhado do Edir Macedo, uma coisa assim, também está explodindo. Quantos pastores surgiram? E o Brasil também está exportando um neoprotestantismo. São protestantes, de uma certa. Eles pretendem dizer que são a teologia, eles chamam de teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Jesus nunca falou isso. Não é? O negócio é ficar rico, ficar rico, ficar rico, ficar rico. Não é? Então, assim, no Brasil também tem uma coisa interessante. Nós já verificamos que a Igreja Católica está muito dividida no Brasil. Tem a tradição, família e propriedade, a área conservadora da Igreja, chamada Armada do Papa, né? Tem a linha progressista, Leonardo Boff, Clóvis Boff, Frei Beto, etc. Tem a renovação carismática católica, que tem um ritual todo próximo. Tem o Marcelo Rossi, esse padre que está em... Esses três, a linha progressista, essa linha progressista, a renovação carismática católica e o Marcelo Rossi, estão fora já da igreja, praticamente. A igreja hoje no Brasil tem só a tradição família e propriedade, que está fraquinha, e a igreja conservadora, que está definhando, perdendo adeptos à vontade. A igreja também, ela tentou combater o Martinho Lutero, a reforma do Martinho Lutero, com a chamada contra-reforma. A contra-reforma. O que veio a ser a contra-reforma? Com todo aquele movimento protestante que com Martinho Lutero aconteceu, eles resolveram fazer um concílio. Concílio de Trento, em 1545, de 1545 a 1563, durante 18 anos, fizeram o Concílio de Trento e tomaram várias decisões, que deu a contra-reforma. Quais foram as decisões? Primeiro, nada de
de Bíblia traduzida, vai continuar a Bíblia em latim, a Vulgata Latina mesmo. Nada de católico ter a liberdade de interpretar a Bíblia, não o livre-arbítrio, mas o servo-arbítrio. O católico precisa de catecismo, breviário e missal. Todo ritual católico é de catecismo, breviário e missal. Só a igreja conservadora que faz catecismo, breviário e missal. Essas dissensões da igreja católica que eu falo aqui não fazem isso. Renovação Carismática Católica está fazendo espiritismo praticamente. Ou no neopentecostalismo. O Marcelo Rossi faz uma liturgia toda própria dele. Os coroinhas não são homens, são mulheres, uma série de coisas. E dançam, e fazem coreografias e tal, tanta coisa. A linha progressista não admite o Papa, pois o Leonardo Boff foi condenado pela Congregação da Doutrina da Fé, pelo que era o Papa, na época era o cardeal Ratzinger, que virou o Papa Bento XVI, a uma pena, um silêncio obsequioso, foi de 1 ano. Não sei se foi, parece que ele não foi excomungado, mas ele saiu porque ele já casou-se com a secretária, e tinha 6 filhos e tudo, leva uma vida totalmente diferente. Então a linha progressista do Frei Beto, etc., essa linha também está fora. Então a igreja, o que foi decidido na Contra-Reforma, praticamente muita gente desse clero progressista, e esse Papa Francisco I está indo nessa linha do clero progressista também, do Conselho Episcopal Latino-Americano, está mudando muita coisa lá, nessa linha. Então, o que adotou? Criou-se os seminários diocesanos, porque a igreja, o Lutero dizia que o baixo clero não ia à Bíblia, porque não sabia ler o latim. Porque a língua oficial da igreja é o latim, até hoje. Como o baixo clero não sabe, é inculto, ele condenou praticamente o baixo clero, então por isso que ele fez a tradução. Então a Contra-Reforma coloca isto, que a Vulgata Latina continua. A missa continua, apesar de não estar na Bíblia, continua, porque os protestantes querem que acabar. Não acabou, a missa continua. A confissão auricular não está na Bíblia, continua. Uma série de coisas. Aquele Papa VI, V, proibiu que os católicos fossem ao médico se não tivesse confessado e comungado, coisas desse tipo. Então a Contra-Reforma voltou muito mais forte. A Inquisição, foi criado um Index Librorum Inquisitionis, o livro dos livros da Inquisição. Eles queimavam livros também, ideias. Todas aquelas ideias dessa elite intelectual que foi citada aqui, tudo na fogueira. Até os livros de Kardec, vários séculos depois, foram queimados em Barcelona, o Autos de Fé de Barcelona. Nós vamos falar isso na próxima palestra, sobre Kardec e o Espiritismo, etc. A próxima palestra. Queimava tudo. Então a Inquisição voltou mais forte ainda. Quando é que houve um sopro de liberdade dentro da igreja? Foi no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi em 1962 a 1965. Verificaram o seguinte, a igreja tinha muitos erros. Erraram com Galileu Galilei, geocentrismo e todas aquelas coisas. Erraram tremendamente. Erraram com Giordano Bruno, queimaram um teólogo espetacular, Giordano Bruno. Foram contra o Darwin, contra o Teilhard de Chardin. Então, uma série de erros. Vamos fazer um concílio do Vaticano para fazer um adornamento, isto é, uma atualização de tudo isso. Criar uma academia de ciências para verificar, está tudo, o universo está aí, a era eletrônica, a igreja está ainda pensando lá no século, não sei de onde. Então vamos mudar tudo isso. Só que tudo aquilo que foi decidido lá, foi bloqueado. Agora, com esse Papa novo,
Francisco, porque o Francisco I, ele não fala Francisco I para não confundir com aquele rei Francisco I da França. Francisco I, aquele rei que tinha 2 metros de altura e tal, que mandou muitas cruzadas contra os valdenses e tal. Então ele é só Francisco. Repare que não é Francisco I, é Francisco só. E ele é jesuíta. Os jesuítas, no programa dos jesuítas, eles são eminência parda. Eles só ficam assessorando o Papa, nunca queriam ser Papa. Mas, excepcionalmente, esse Papa agora é jesuíta. Aceitou o cargo. Por quê? Porque ele está tentando fazer uma nova adaptação, um adornamento do quê? Do Concílio Vaticano II. Que a linha progressista de Leonardo Boff, etc., são favoráveis. Eles são meio protestantes, porque o Leonardo Boff, essa linha progressista, que está fora da igreja praticamente, são favoráveis a acabar com o celibato clerical. O celibato clerical, o Lutero foi contra, tanto que ele foi contra que ele casou com uma freira, a Catarina de Bora. Teve vários filhos com ela. Então, agora, o clero progressista no Brasil é favorável a acabar com o celibato clerical. Favorável que as mulheres também tenham o direito de rezar a missa, porque as mulheres são muito subalternas. As mulheres também, agora é uma nova filosofia, o feminismo está aí, etc. E tal. Então tem que repensar muita coisa. Né? Os filhos de divorciados atualmente não podem ser batizados. Quem for filho de divorciado não é batizado, então vira o quê? Pagão. Se bem que já foi extinto já o local para onde eles iam, lá quem morria pagão e tal. Então, essa modificação já que esse Papa está formando, tentando realizar lá no Vaticano, com uma equipe de cardeais mais velhos, mais antigos, com ele, mais amigos dele, deixando aqueles cardeais do Banco do Vaticano, aquelas coisas todas, mudando lá de dentro do Vaticano, onde ele estava, para ficar no meio da turma, não correr risco de vida lá dentro, porque muitos papas foram envenenados, etc. Então, esse Papa está tentando colocar ordem. Está tentando ser quase que um protestante lá dentro, tentando reformar a igreja. Na próxima palestra, nós iremos falar sobre Kardec, o espiritismo kardecista e o espiritismo divinista. Muito obrigado pela presença.